Seja muito bem-vindo à nossa EBD Online, EBD da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus, dessa feita com a lição 13, o cristão e a justiça social. Está conosco, convidado especial, nosso querido presbítero Edmilson, ele que também é professor da classe dos senhores aqui na sede e é bacharel em teologia. Presbítero Edmilson, seja muito bem-vindo, a paz de Cristo para a tua vida. Amém, Edésio Mesquita. Estamos em mais uma aula, Essa feita a 13ª lição, e vai ser uma bênção em nome de Jesus. Amém? Vamos começar com a oração. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos por mais uma oportunidade de ser luz da terra e ser sal, Senhor, para muitas vidas que vão acompanhar essa EBD. Abençoa os teus servos, que eles possam ser motivados pelo teu Espírito, Pai. Desde já nós convidamos o teu Espírito Santo para estar conosco nesse bate-papo, para a glória do nome de Cristo Jesus. Amém. Nossa revista, O Cristão, Cidadão de Dois Mundos, que é o tema geral, lição 13. Você que está com a revista, página 61, leitura temática Mateus, capítulo de número 7, versículo de número 15, diz assim: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Nós percebemos que esse texto, ele tem dentro dele os três tempos da profecia. Quais são esses três tempos? Cumpriram-se, cumprindo-se e cumprir-se-ão. Então, eu quero destacar de forma rápida essa frase falsos profetas, e nós vamos aqui trazer algumas características para os amados. Então, você professor, você aluno, se quiser anotar, registrar, depois nós vamos interagir daqui a pouquinho com a leitura em classe. Então, essa frase falsos profetas, ela tem aproximadamente aí 5 características para esse indivíduo. Número 1, o falso profeta, ele só profetiza aquilo que o povo quer ouvir. Em segundo lugar, parece, mas não é. Em terceiro lugar, tem trabalho, mas não tem vida. Em quarto lugar, é um agente das trevas. E em quinto lugar, ele é membro da trindade satânica. Isso mesmo, besta, anticristo e falso profeta. Até nisso as trevas tentam imitar a trindade santa, Pai, Filho e Espírito Santo. Na nossa verdade prática, nós temos o seguinte: arrependimento é o único caminho para a humanidade encontrar a Deus. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 12, versículo 2. O texto que eu tenho aqui em mãos diz assim: e não vos conformeis com a presente era, em vez disso, transformai-vos pela renovação da vossa mentalidade, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. No contexto original grego, essa expressão renovação ou transformação, ela tem uma ideia de metamorfon, que significa uma transformação radical, ou seja, é de fato você encontrar-se com Cristo e ter a sua vida transformada de dentro para fora. É por isso que, na verdade prática, o arrependimento é o único caminho. Por quê? Porque nesse caminho você vai encontrar a porta chamada Cristo. Não é isso, presbítero Edmilson? Ele mesmo disse: eu sou a porta. Então, prosseguindo, presbítero Edmilson, eu gostaria que o senhor lesse aí nosso texto da leitura em classe, Deuteronômio capítulo 10, a partir do versículo 17 até o 19. Amém. Leitura em classe, Deuteronômio 10, 17 ao 19. Pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita recompensas, que faz justiça ao órfão e à viúva e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e roupa. Por isso,
amareis o estrangeiro, pois foste estrangeiro na terra do Egito. Amém? Então, qual é o conceito de justiça, né? Nós vamos trabalhar esse texto, né? Dependendo do nosso espaço aqui, essa leitura em classe, mas qual é o conceito de justiça? Eu trouxe um conceito aqui que eu achei interessante, que diz assim: justiça é uma construção moral e política que defende a igualdade de direito. Então, presbítero Edmilson, na sua opinião, com um embasamento bíblico, qual é o conceito que a Bíblia diz sobre justiça? Amém. Justiça, em sua definição, é a ideia central da Bíblia hebraica, a justa relação entre o homem e o comportamento justo e reto, dando ao outro o que lhe corresponde na sua devida dignidade. Em Provérbios 14:34 diz: a justiça engrandece a nação, mas o pecado é uma vergonha para qualquer povo. Então, biblicamente, Deus requer daqueles que carregam sua imagem que vivam de modo justo neste mundo. Isso inclui demonstrar respeito adequado a cada pessoa e dar a cada um o que é devido a ele ou a ela. Afirmamos que as sociedades devem viver a palavra para corrigir a injustiça imposta pelo preconceito cultural. Então, presbítero Edésio, a justiça, ela é oriunda da verdade, daquilo que nós não podemos causar dano ao nosso próximo, não podemos ir além do que é devido, temos um limite, e esse limite é não infligir o nosso próximo, causando perca ou danos, não é? Amém. Muito bem colocado. Tanto é prova que a gente tem aquele símbolo, né, da justiça, que é uma mulher, uma estátua com os olhos vendados, né? Isso. Aquilo ali passa para a gente que a ideia de justiça é que ela deve ser cega. Cega em que sentido? Não ter etnia, não julgar de acordo com raças, nem condições sociais. Então, toda lição ela tem um objetivo, e o nosso objetivo é conscientizar a igreja, classe dos adolescentes, classe dos jovens, senhores, senhoras, também tem outras pessoas, né, de outros ministérios que estão nos acompanhando também. Um abraço para vocês, pessoas de outras IPADs que têm aí também comentado, têm sido abençoados por cada uma dessas lições. Então, o nosso objetivo é conscientizá-los da importância que tem a justiça social e como a igreja ela deve ser participante, não como coadjuvante, mas usada pelo Espírito Santo como um ator principal, né? Sendo usado pelo Espírito Santo para exercer essa justiça social, que é o nosso tema aqui central, o cristão e a justiça social. Então, na síntese textual, para a gente já entrar aqui na introdução, tem algo interessantíssimo. Nós temos o seguinte: um dos desafios da igreja é o desenvolvimento no contexto da justiça social. Há uma distância abismal entre pobres e ricos. E, naturalmente, nós vemos isso claramente, principalmente quando há uma crise, né? A gente começa a ver essa disparidade, essa distância aumentar. Mas o que eu quero trazer para vocês aqui nessa palavra introdutória é que um psicólogo inglês chamado Abraham Maslow, ele colocou em uma pirâmide, né, as hierarquias das necessidades que todo ser humano ele tem. Então, eu acredito que vai estar aí na sua tela essa pirâmide, né? E nessa pirâmide das necessidades, Abraham Maslow, ele colocou da seguinte forma: ele fez como degraus, de baixo para cima, e na base da pirâmide tem lá necessidade número 1, fisiológicas. Necessidade número 2, segurança, fazem parte das necessidades básicas do ser humano. O terceiro degrau, necessidade de ser amado ou amor. Aqui já é uma necessidade psicológica. O quarto degrau é uma necessidade de estima, também psicológica.
E o quinto e último degrau, que está no topo da pirâmide, é necessidade de autorrealização ou realização pessoal. Só se fôssemos destrinchar, presbítero Edmilson, cada degrau desse seria já uma outra lição, porque entraríamos em um campo muito vasto aqui. Então eu convido você, professor, aluno, a depois com calma se aprofundar nesse conceito de Abraham Maslow. Eu achei interessantíssimo e isso faz parte do nosso contexto, sim, como igreja, observar que como ser humano nós temos as nossas necessidades e que o outro tem as suas necessidades também, né, presbítero? E precisamos atender essa necessidade dentro da medida do possível, como por exemplo, ele fala da questão de necessidade de segurança, né, que é uma necessidade, eu acho que gritante no nosso país. O ponto 1 da nossa revista está na página 62 e diz assim: a igreja evangélica e o poder político. Presbítero Edmilson, na sua opinião, como um cristão que já exerce um cargo na política, seja vereador, seja prefeito, deputado estadual, seja em qual esfera for, ele deve praticar esse conceito de justiça social. Veja, um político crente, cristão, que já está aí na esfera política em exercício, como ele deve praticar esse conceito que nós estamos tratando aqui de justiça social. Pois bem, em cima desse tópico, Edésio, nós vimos o seguinte: exercendo o papel como cidadão de dois mundos na esfera social, primeiro tópico, o que eu quero aqui dar ênfase, um representante íntegro, buscando o bem comum da sociedade, a saúde, a educação, segurança e moradia. Também, em cima da lição, comprometido com o desenvolvimento do país, com a justiça social e a democracia. Então, um político cristão, ele está um passo na frente, porque ele tem os princípios bíblicos que leva ele a ser uma referência no contexto que estamos vivendo socialmente. Então, o nosso social já temos que fazer de forma natural, e a Bíblia ela já dá mais um respaldo para que o político possa sair na frente, porque evangelho é cuidar de vidas, evangelho é abençoar a vida, evangelho não é apenas dentro de quatro paredes. Cristo ensinou isso. Perfeito. Pelo que a gente percebeu da resposta do nosso presbítero Edmilson, que foi bem colocada aqui, essa questão da justiça social não é só obrigação do Estado, né? A igreja ela tem a sua parcela e ela precisa estar atenta para isso. Eu gostaria que o presbítero Edmilson, enquanto eu vou interagindo aqui, ele abrisse em Neemias capítulo 5, a partir do versículo 14 e 15, e após a leitura dele nós vamos aí destrinchar de forma bem rápida esse texto, tá? Nós temos aqui 2 pontos para tratarmos acerca dessa influência que um político cristão ele precisa ter, ele precisa exercer dentro do seu mandato. Estamos na página de número 62.1 e enquanto nosso presbítero está abrindo aqui a Bíblia, capítulo 5, do versículo 14 ao 15, né? Então nós temos muito assunto aqui, a gente está tentando correr para que não fique nada fora do contexto. Nós temos também, ainda nessa página de número 62, um outro texto que nós vamos tratar aqui. Pode ler, presbítero. Além disso, desde o 20º ano do rei Artaxerxes, quando foi nomeado governador deles na terra de Judá, até o 32º ano do reino, durante 12 anos, nem eu nem meus irmãos comemos comida destinada ao governador, mas os governantes anteriores, aqueles que me precederam, puseram um peso sobre o povo e tomaram deles 480 gramas de prata, além de comida e vinho, até os seus auxiliares oprimiam o povo, mas por temer a Deus não agi dessa maneira. Perfeito. Então você percebe que há 2 pontos aqui para nós tratarmos, né? Número 1,
Para exercer um cargo político é necessário ter uma vocação. Isso. Sim ou não, presbítero? Com certeza. Então, pelo texto que nós lemos, Neemias, ele sai como um copeiro da fortaleza de Suzã, vai para Jerusalém, mas ele tinha essa vocação intrínseca, isto estava dentro do Neemias. E o segundo ponto que nós podemos ver aqui é que ter uma chamada divina para esse propósito é fundamental. Então, ser chamado por Deus, com base em Mateus capítulo 27, do versículo 57 a 58, nós vamos ter um outro texto que fala que José de Arimateia, que era um político, ele vai até as autoridades romanas pedir o corpo de Jesus para enterrar. Então, quer dizer, é um político que está exercendo a sua influência em prol de uma causa, aí no caso seria em prol do mestre. Então, no tocante à justiça social, temos dois exemplos clássicos na Bíblia, né? No Antigo Testamento, o Decálogo, os 10 mandamentos, Êxodo capítulo 20, do versículo 1 ao 10, Deus ele entrega o código, né, dos 10 mandamentos para Moisés, e ali está intrínseco, inserido a justiça social. E também no Novo Testamento, em João 13, 34, Jesus ele não anula esse decálogo, mas ele traz a profundidade desse texto, que eu acho interessante, presbítero Edmilson. E você que também está em casa nos acompanhando, é que Jesus ele não vem para anular a lei, ele vem para dar sentido e mostrar a profundidade que essa lei ela tem. Perfeito, né? Só Deus para fazer isso, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Ponto 2, presbítero Edmilson, o cristão e sua distinção como igreja. Então, na sua opinião, com embasamento bíblico, qual é a definição do termo igreja? O que é igreja? Amém. O tópico que Edésio agora mencionou fala sobre o cristão e sua definição como igreja. Mas eu quero aqui dar ênfase também, Edésio, sobre a palavra distinção, que é ação, o efeito, diferença, separação, um comportamento honesto e correto. E explicando essa pergunta, o que é igreja? Igreja é eclesia, não é? Chamados para fora. A igreja foi chamada para, aqui na terra, representar Cristo. E aqui eu coloquei algumas palavras. A Bíblia usa eclesia ou igreja no sentido simples, geral, de assembleia, congresso, congregação, reunião e etc. No contexto bíblico, temos a igreja designa a reunião do povo de Deus no Antigo ou Novo Testamento. Na Bíblia encontramos muitas imagens que mostram aspecto sobre igreja. No Antigo Testamento, nós vemos o povo de Deus, rebanho, escolhido, oliveira, não é? Isso já era igreja no contexto do Velho Testamento. No Novo Testamento, nós vemos o corpo de Cristo, não é? O aprisco, rebanho, ovelha, campo, oliveira. Então, a igreja foi chamada para, não é, representar Cristo. Em sua definição, a igreja é o povo que recebeu Cristo como Senhor e Salvador do mundo e que vive a prática da palavra, levando vida a conhecer a Cristo. Perfeito. Então, eu listei rapidamente aqui só esse conceito de igreja, né? Foi muito importante que o senhor colocou, o presbítero Edmilson, porque nós só nos tornamos igreja quando aceitamos a Cristo como Salvador, né? Então, para ser igreja é preciso aceitar a Cristo, é preciso guardar a palavra, é preciso rejeitar as falsas doutrinas, né? E cuidar das pessoas, que é o que Tiago fala lá no capítulo 1, versículo 37, que eu penso que é um dos textos áureos da Bíblia no tocante à justiça social. É Tiago 1,37, João 13,34, né? E o decálogo de Êxodo 20, a partir do versículo 1 ao 10. Então, justiça social não é só uma obrigação do Estado. Isso. Nós vemos que do capítulo 5 ao 7 de Mateus, Cristo ele expõe isso de uma forma tão bela que em uma das frases ele diz assim: a igreja, bem-aventurados aquele que tem fome e sede de justiça. Mas o que é ter fome e sede de justiça, presbítero Edmilson? A igreja hoje tem essa fome, tem essa sede de justiça? É forte, né? É bênção. Amado,
em cima dessa frase, aqui eu coloquei: ter fome e sede de justiça é ser como Jesus. Mudança de dentro para fora. A ética do reino é inversa, não é o que se vê, mas é o que se é. Então hoje nós vemos muita gente que se diz que segue, mas na prática ficamos a desejar. Então, ter fome e sede de justiça é ser como Jesus, é pensar como Jesus. Quando percebemos que nossa natureza mudou, percebemos também que a mente mudou. Então, nós temos fome e sede de justiça quando nós vivemos segundo a mentalidade de Cristo. Cristo disse em um texto: a minha comida e bebida é fazer a vontade do meu Pai. É forte, então, né? A igreja precisa entender o seu papel. E também aqui eu coloquei: ter fome e sede de justiça e agir como Jesus agiu. Após termos nosso ser mudado, nosso pensamento vão mudando e nosso agir e comportamento. Então, precisamos imitar o Mestre. Aí nós iremos viver segundo os ditames da Palavra de Deus. Maravilha. Filipenses capítulo 2, versículo 7, né? Paulo ele foi muito feliz quando ele coloca para a igreja de Filipos que Cristo, sendo Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Então ele aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Essa expressão servo que Paulo vai utilizar para a igreja de Filipos é estudada na cristologia, né? Como a união da natureza de Cristo, né? O Jesus homem, com a natureza divina, o Deus Jesus. Então, na teologia nós estudamos isso numa matéria chamada cristologia, e é o que nós definimos como união hipostática, ou seja, é a união da natureza divina de Cristo, o Jesus homem, sem contudo Jesus ter duas personalidades. Verdade. O que eu acho interessante, presbítero Edmilson, é que Jesus permanece com uma personalidade, mas com duas naturezas. Isso. A natureza divina e a natureza humana. É um conceito teológico muito profundo, nós não vamos nos ater a isso, né? Nós temos aí o seminário, né, o Ceforte, que trata dessa questão. Então, o ponto 3 que eu quero ressaltar aqui: a igreja como agente de transformação, e aqui nós vamos encerrar. Presbítero Edmilson, como a igreja ela pode ajudar nessa construção de uma sociedade melhor? Eu gostaria que o senhor abordasse de forma bem resumida, para que nossos alunos e professores eles também tivessem uma outra compreensão, uma visão diferente com relação a esse tema. Aqui, amado, eu coloquei baseado na palavra de Deus. Como a igreja pode ajudar na construção de uma sociedade melhor. Marcos 16:15. A igreja levar o evangelho aos perdidos. Então, o nosso papel sendo exercido, nós vamos cooperar com a sociedade. E também com a nossa missão, como disse Paulo, né? A minha é um dever. Então, como nós iremos construir uma sociedade melhor, baseado na palavra de Deus? A igreja é um farol na comunidade. Mateus 5,14. Vocês são sal e luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Ou seja, construímos uma sociedade melhor quando nós inserimos a palavra que cura, salva, liberta e faz maravilha. A igreja apoia causas nobres, dentre elas, lá em 1 João 3,17: se alguém tiver recursos materiais e ver do seu irmão em necessidade e não se compadecer dele, como pode estar nele o amor de Deus? Então veja que nós temos o que passar para a sociedade. Nós somos agentes de transformação baseado na palavra de Deus. A igreja, ela consola as pessoas e dá esperança. Era assim, Edésio, como Cristo via as pessoas, como sem pastor. Então, o evangelho é a resposta para uma sociedade justa e também equilibrada dentro da vontade de Deus. É forte, né? Perfeito. Então nós estamos chegando aos instantes finais.
ressaltando também, foi muito bem colocada, né, a frase do nosso presbítero Edmilson, que nós temos as redes sociais, que aí é uma via de mão dupla, né? Isso. Você tem a questão de postar nas redes sociais a ação social que a igreja desenvolve, ou que você está desenvolvendo, como uma forma de você motivar as pessoas, porque tem gente que infelizmente só fica motivado para a ação social quando vê alguém fazendo, né? Existe essa questão, mas também existe o outro lado, né? Pessoas que aproveitam desse período de crise do país para se promover, para fazer campanha política e usar as redes sociais para postar essa ação social, para não com o fim que Cristo ensinou, né? O que você faz com a mão, a outra não vê. Por quê? Porque quando você faz para aparecer, o seu galardão já foi dado, que é o aplauso das pessoas. Mas quando você faz no secreto ou com a intenção de realmente ajudar o próximo, o teu galardão será grande, porque ele está oculto em Cristo. Né? Então precisamos ter isso em mente. É muita coisa, né? Tem muito assunto, mas eu gostaria de fazer esse desafio para você, querido aluno, querido professor, que é uma pergunta para interação, porque os adolescentes e jovens, na sua maioria, eles não têm essa aptidão, se falando de adolescentes e jovens da igreja, né? Não tem esse desejo de seguir uma carreira política. Nós vemos aí o adolescente e o jovem no mundão, que conhece um pouco de política, alguns até se aprofundam, querem exercer um cargo público, mas porque na igreja, o crente, o cristão, adolescente e jovem, ele não desperta esse desejo. Eu pelo menos só conheço 2 que têm esse desejo, estão aí pleiteando um cargo público, né? Então essa pergunta vai ficar como um desafio para você. Compartilhe essa aula, publique essa aula aí, vá comentando, dê a sua opinião. Eu gostaria de mandar um abraço para a nossa irmã Jo, que fez a interação, né, na última aula, na lição número 11. Também a nossa irmã Rayana, que comentou lá, Marclepson. Enfim, Deus abençoe vocês. E por fim, presbítero Edmilson, suas considerações finais para nós encerrarmos com um ato profético. Louvo a Deus por esse momento ímpar, né, em nossas vidas, fechando essas 13 lições tão importante que alimentou, instruiu, crescemos até, porque nós entendemos que política é uma ferramenta de Deus em benefício da sociedade. Nós víamos a política como má e perversa, só que essa lição mostrou que não é uma ferramenta que nós usamos como ser democrático para abençoar vidas. Não é? Como diz a Bíblia, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Então, em cima dessa lição, dessa revista, nós aprendemos muito. A igreja cresceu, não é? Onde vamos agora ter aí eleição este ano e vamos usar o conceito que nós aprendemos. Escolher pessoas que tenham caráter, que tenham princípio, que pratique política, não político, mas a política que é boa, que visa a sociedade. Então, Edésio, que o Senhor abençoe, né, nossos irmãos, nossa igreja, nosso pastor. Nós, como servos do Senhor, estamos aqui porque nós amamos vidas, não é, Edésio? Não é fácil estar aqui, mas porque nós vemos a importância de fazer o melhor. Estamos aqui para abençoar a sua casa, a sua família. Amém. E que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. E cremos que na próxima lição será mais pertinente ao momento que estamos passando dessa pandemia. Então, ore por nós e também pela equipe que está aqui conosco, Rayana, que sempre aqui ajuda, a sua equipe. Tem sido uma bênção para esta igreja. Que o Senhor abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, só lembrando, né, nós temos aí orfanatos, creches, nós temos centro de recuperações, né? O Leão de Judá, o senhor como dirigente aí lá de Engenho Novo fez um trabalho social muito forte lá. Nós pregamos lá, vimos a necessidade daquelas pessoas. Então, assim, é interessantíssimo, é importantíssimo que a igreja desperte para essa questão da justiça social. Um abraço para você, querido aluno, professor amado, que Deus te abençoe. E eu tenho certeza que o Espírito Santo, ele falou com a tua vida através dessas lições. Eu gostaria de convidar o presbítero Edmilson para nós encerrarmos com um ato profético
Amém? O senhor vai fazer uma oração aí, abençoando a vida de todos os professores que estão nos ouvindo, aqueles que vão assistir depois do horário do domingo, né? Depois das 9 da manhã, e aqueles alunos que ainda estão um pouquinho ociosos, não estão interessados nos assuntos, para que o Espírito Santo desperte a igreja de uma forma geral e levante novos professores, porque a obra é dele. Verdade. Amém, queridos. Vamos orar em nome de Jesus. Santo e eterno Deus, graças te damos, Senhor, por mais um momento ímpar em nossas vidas, sobre a tua igreja, Senhor, aonde aprendemos mais uma lição importante acerca da justiça, a nossa distinção, Senhor, e com a ação social. Aplica esta palavra, Senhor, em nossos corações, que assim seja. Em cada filho teu, Pai, em cada igreja, Senhor amado. Deus, desperta-nos, que possamos entender que somos luz do mundo e sal da terra, e temos uma missão: ser reto, ser honesto e brilhar no mundo tão difícil. Pai, nessa 13ª lição, obrigado, Senhor, porque aprendemos temas importantes, aonde edificou a tua igreja, aonde, Senhor, nós temos a incumbência de nós escolher pessoas segundo a tua palavra. Deus, em nome de Jesus, abençoamos a nossa igreja, abençoamos cada vida que está ouvindo agora esta escola bíblica online. Abençoe, Senhor amado, desperta a tua igreja e que ela viva como eclesia, os chamados para fora. Aleluia. Nós oramos, Pai, crendo, porque só o Senhor é Deus. É verdade. Abençoa o nosso ministério, Padre. Sim, Deus. Nosso pastor Eliel, Senhor, homem de fé, de coragem, colocou esta lição como, Senhor amado, alimento para as suas ovelhas. Abençoa nesta hora, Senhor, cada vida que está ouvindo essa escola bíblica. Ser conosco, Pai. Abençoe cada professor, teu filho, Senhor amado, presbítero Edésio, Deus, que trouxe essa aula abençoada. Ser com ele, Senhor. Nós oramos e abençoamos cada internauta. No nome de Jesus, abençoe o cabo, abençoe este estado, abençoe o Brasil, enfim, Senhor, abençoe o mundo, em nome de Jesus. Amém.